Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Ele possa falar hoje mais uma vez conosco, sempre por intermédio da Sua Santa Palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito por João. No capítulo 9, nós vamos ler o verso 34, que diz assim: Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Glória a Deus. Irmãos, esse foi uma discussão que aconteceu. O capítulo 9 se baseia sobre um discípulo, na verdade ele nem era discípulo, era um cego de nascença. E o cego de nascença ele tinha uma peculiaridade. Todos acreditavam que o pai e a mãe dele tivessem pecado. E por ser um pecador, por tratar-se de um pecador, ele era totalmente excluído, ele não poderia entrar no templo. E como ele teria sido curado, ele foi ao templo oferecer as ofertas, porque ele foi curado por Deus. Somente Deus poderia curar um cego de nascença, e ele estava ali numa discussão com os discípulos. E nós aprendemos algumas coisas com esse texto. Eu li aqui um versículo bastante forte, mas que acontece bastante hoje em nosso meio. Pessoas que não são literalmente expulsas da sinagoga, mas que são conduzidas, vamos fazer de forma delicada, às vezes, a tomar essa atitude. Bom, mas o que eu aprendo? Irmãos, ele traz três informações sobre o discipulado de Jesus. Bom, primeiro, o discípulo, ele conhece o seu mestre, ele sabe quem é o seu mestre, ele não troca por ninguém. Ele fala ali, no versículo 26, perguntaram para ele assim, Deus é, no versículo 24, fala assim, então pela segunda vez chamaram um homem que havia sido cego e disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Aí olha só a resposta. Essa resposta ela deve, não somente nós devemos dar ela, não somente com referência àquilo que é o testemunho que nós damos de Jesus, porque nós sabemos que ele não pecou em todas as coisas, mas é uma atitude que nós devemos manter com relação às outras pessoas. Fala assim: eu não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E essa é uma das atitudes. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o que ele fez por nós, nós temos a informação de onde ele nos tirou. Eu era cego e agora vejo. O Alisson, por exemplo, era drogado, era um viciado em pornografia e em outras drogas. E eu não tenho dificuldade, meus irmãos, de falar mais do meu passado. Por quê? Porque eu sei que eu fui limpo, eu sei que eu fui curado, eu sei quem eu tenho crido, como Paulo fala. A pessoa que tem dificuldade de falar do passado dela, que tem dificuldade de expor as situações com medo de ser julgado, é porque ainda ela provavelmente não tenha sido totalmente curada. Pode ser que esteja no processo, irmão. Não estou aqui para julgar ninguém, nem pesar a mente de ninguém. Eu sempre uso o Evangelho e eu sei que às vezes nós trazemos algumas palavras fortes, mas eu sempre me coloco nesse lugar. Porque qual é a ideia do Senhor? 1 de Pedro 5, versículo 6. Humilhe-se diante da potente mão de Deus. E como que nós nos humilhamos, meus irmãos? Reconhecendo da onde ele nos tirou, quem nós somos sem ele. Eu não sei se ele é pecador. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que agora eu cego e eu vejo. E o Alisson, por exemplo, lembra de todas as coisas que o Senhor fez e onde ele está colocando. Isso deve ser algo que deve acompanhar a nossa história. Segundo, o discípulo ele sabe e ele ouve a voz de Jesus. Irmãos, o que aconteceu aqui do versículo que eu li, o que aconteceria? Aconteceria uma exclusão totalmente social daquele homem. Porque o homem que não participava das reuniões do templo, ele era mal visto socialmente. Aquele homem já não participava antes e agora estava sendo expulso logo depois de oferecer a oferta pela cura que tinha recebido de Jesus. E o que aconteceu? Ele foi expulso. E é impressionante porque nós vemos aí
que no meu entender é um meme até desagradável, fala assim, que é fake news, longe da igreja, mas não longe de Deus. Bom, segundo a minha Bíblia, aquele homem foi expulso da igreja pelos líderes. Segundo a minha Bíblia, aqueles que deviam dirigir os seus passos não conseguiram. Mas eu quero ler um versículo aqui que está em Zacarias, capítulo 10, versículo 2, que diz assim, ó: os ídolos dos lar dão conselhos inúteis, e os adivinhadores só predizem mentiras. E os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que o Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos consolou para que nós oferecêssemos consolações. O Deus de nosso Pai Jesus Cristo, que é misericordioso, nos ofereceu consolação para que nós pudéssemos oferecer essa consolação. E aqueles homens expulsaram. Eu já passei por situações assim, irmão, é extremamente desagradável. E um conselho que eu dou: ore sobre o seu pastor. Eu não estou aqui para dizer que todo pastor é ruim, não, mas nem todo pastor também é bom. Sabe por quê? São seres humanos. Ah, mas deve perdoar, só em seguir lá assim. Mas você já perguntou para Deus se é o lugar que você deveria estar, ou você está lá por carência emocional? Você chegou lá como? Você estava precisando de uma ajuda e ele te atendeu? Beleza, mas e aí depois como é que foi? O desembolar. Tem muito pastor bom, meu irmão, mas tem muito pastor que fazem igual esses aqui. Esses aqui tentaram manipular a conversa. Você vê que eles queriam que eles concordassem com eles. E tem muita pessoa, olha só o que eles falam assim, ó, insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, não está na visão da igreja, irmão. Mas o Senhor Jesus, ele é aquele de Lucas 15 que corre atrás da ovelha que se perdeu. Mas esse aqui, no caso, ele nem tinha sido perdido, porque a palavra fala que Jesus já via ele desde muito tempo. E o que aconteceria ele sendo expulso da igreja? Ele passaria pelo mesmo trauma. Toda pessoa que era pecadora, o que fazia? Era o que eles faziam com Jesus na crucificação. Eles passavam e cuspiam nele. Fazia aquele barulho. E aquele barulho era justamente o trauma, porque aquele cego, ele não via, mas ele ouvia. E o que aconteceu? Quando eles foram expulsos da sinagoga, Jesus, no versículo 35, fala: quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e disse: você crê no Filho do Homem? Sabe por quê? Porque o bom pastor vai atrás da ovelha que se perdeu. O bom pastor vai atrás da ovelha que foi expulsa. O bom pastor, sabe, ele anda com aqueles que são oprimidos pelo Estado e pelo sistema. Ali só estava num sistema. Eles criam em Moisés, mas não criam naquele que tinha enviado Moisés. Sabe, tratavam a igreja como deles, tratavam o templo como deles, sem saber que a igreja deveria ser chamada casa de oração. Bom, olha só para você ver a sinceridade, e esse é o segundo ponto do discípulo de Jesus. Olha só a sinceridade. Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Olha, ele tinha curado, mas como ele nunca tinha enxergado, ele não viu. Eu quero crer nele. Sim, Senhor. Aí Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Em João capítulo 10, no versículo 31 disse, fala assim, ó: Jesus respondeu: eu já lhes disse, vocês não crerem em mim, as provas são as obras que realizam meu nome, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Versículo 27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E nós vamos para o terceiro tópico da pregação em si. Um discípulo de Jesus sabe que tem que seguir ele. Sabe por quê? Porque o discipulado não acaba ali. Ele quer descobrir o propósito de vida, ele quer descobrir o porquê. Ele sabe que Jesus tem muito mais a oferecer para ele. E ele falou: sim, Senhor, eu creio. Sabe por quê? Porque foi na hora que Jesus falou que ele creu. Romanos capítulo 10, versículo 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Naquele momento, meu irmão, naquele momento todos os pecados foram removidos. Lembra da ministração anterior que eu preguei ontem? Do tribunal de Satanás? Declarando com a boca, crendo com o coração, ele creu, e declarando com a boca que você é salvo. Olha a atitude dele: sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou Jesus.
Eu quero repetir isso. E adorou Jesus. E como que nós adoramos Jesus, meus irmãos? É fazendo aquilo que ele colocou em nosso coração. É perseguindo, sim, a promessa. Lembrando que a promessa, ela não deve ser maior do que aquele que prometeu. Eu vejo que muitas vezes nós temos uma tendência, irmão, isso é humano, é só mais um pecado que tem que ser confessado e pedir ajuda, porque Jesus nos ajuda em tudo. Ele está aqui para nos ajudar em tudo. Ele saiu, ele sabia o que ele ser expulso da sinagoga poderia, sabe, acontecer com aquele homem. Mas aquele homem, no momento que falou, no momento que ouve a voz de Jesus, o que aconteceu? Ele confessou e o adorou. Adorar aqui fala justamente de João, capítulo 4, versículo 14, quando aquela mulher está sendo confrontada com relação ao que aconteceu ao passado dela, e ela pergunta o que deveria fazer. Aonde eu devo? No monte ou no templo? Ele chegará ao templo em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. É o todo tempo, meu irmão. É em todo tempo, minha irmã. As guerras que nós enfrentamos é segunda e terça-feira. E talvez o pastor não tenha tempo para acompanhar as ovelhas, mas Jesus tem tempo, porque ele é o bom pastor. Ele dá a vida por suas ovelhas, ele tem tempo. Até mesmo o Alisson, às vezes, não tem tempo de vir aqui, sabe, dar o apoio para vocês que vocês precisam. Não estou aqui me eximindo, não, porque nós somos meramente humanos. Olha, irmão, ore sobre o lugar que você está assim, sabe? Peça a Deus para indicar um lugar para você aonde se principalmente pregue a palavra de Deus. Ore sobre mim, ore sobre, sabe? Ore sobre o Alisson. Deus, ele é profeta do Senhor. Eu posso confiar nas palavras que ele tem falado. Deus quer total dependência nisso. Isso é adoração verdadeira, sabe? Isso chegará o tempo em que adorarão em espírito e em verdade. Sabe aquilo que você está perseguindo no seu coração? Olha, eu quero crer, Senhor. Olha, perguntou o homem, eu quero crer nele. Sabe, às vezes a nossa fé é pequena, meus irmãos, não tem problema nenhum admitir as nossas fraquezas. O Senhor, eu quero terminar falando isso, o Senhor quando te chamou, ele sabia todas as suas limitações e fraquezas. Nós não somos o nosso momento. Olha, aquele homem não foi o milagre dele na hora do momento dele, até porque o milagre dele foi o motivo, o estupim para ele ser expulso, e também ele nem foi o fracasso ser expulso, o fracasso social dele, porque ele não participar da igreja seria um fracasso social. É o fake news, né? Longe da igreja, mas perto de Deus. É o maior fake news que eu já ouvi. Bom, a minha Bíblia fala, quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e disse, você crê no Filho do Homem? Temos que parar para pensar, meus irmãos, a nossa caminhada. Temos que parar para pensar em quem nós estamos ouvindo. Temos que parar para pensar em quem nós estamos dando crédito. E mais do que isso, temos que seguir Jesus em espírito e em verdade. Porque foi ele que morreu por nós. Eu quero, terminar lendo a carta de amor que eu gosto, sabe? Toda vez que eu estou muito tribulado, eu leio essa carta. Eu quero terminar lendo com vocês para que ela fortaleça o coração de vocês. Paulo fala em Romanos 8, versículo 38, e eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Meu irmão, é por isso que eu sou fã de Jesus Cristo, sabe por quê? Meu irmão, esse Deus Todo-Poderoso desceu do céu, se fez servo por mim e por você, por pessoas que não mereciam, sabe, veio aqui resgatar. E mesmo que eu esteja fazendo toda cagada, sabe, tudo errado, se eu colocar a minha vida, minha esperança nele, eu tenho certeza que ele é poderoso para endireitar totalmente ela. Eu não estou falando aqui da boca para fora não, porque eu sei os desertos que eu enfrentei. Eu sei os inimigos que eu enfrentei. Bom, eu quero só terminar, porque Jesus confronta, né? E é esses que Jesus veio julgar. Ele fala assim, então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com os que veem se torne cego. Aí alguns fariseus que estavam lá perguntou se era cego. E Jesus perguntou se Jesus estava chamando eles de cego. Ele falou assim, se vocês fossem cegos,
não seriam culpados, respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, porque afirmam que podem ver. Não tinha arrependimento neles, não tinha perdão. Em Isaías capítulo 45, versículo 11, fala que os nossos inimigos, sabe, que é Deus que tomará conta de todos os nossos inimigos. Fala que os nossos inimigos não nos resistirão. Então permaneça firme na sua caminhada naquilo, não dê ouvidos para aquilo que os outros estão falando. Vai pela fé e não pela ideia dos outros. Deixa que Jesus te justifica e siga o propósito que ele colocou no teu coração. Gostaria de deixar mais essa mensagem com vocês. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau.